A tipologia moderna envolve a discussão de tipos políticos mais específicos, né? Mais clássicos, falando então de uma maneira um pouco mais específica. Nós temos o poder econômico. Quando muitas vezes, isso que eu vou dizer para vocês e vocês vão aprender, pessoal, é uma questão importante. Muitas vezes a imprensa brasileira, a cultura política brasileira acredita que o poder esteja nos políticos, né? Aquela velha frase, os políticos são responsáveis pelos problemas do país, enfim, etc. Mas, muitas vezes, o poder político de um vereador, que vai ser eleito, né? Mais de 70, 80 mil vereadores vão ser eleitos esse ano no Brasil, logo daqui a um mês. Um pouquinho mais, acredito. Eu não me lembro exatamente a data da eleição, mas por aí. Um vereador da sua cidade, ele tem o mesmo poder, tá? De um grande empresário da sua cidade, sim ou não? Por que eu digo isso? Porque quanto maior o poder econômico de uma pessoa, a referência da foto não é à toa, né? Não sei, vocês são de uma geração mais nova, mas acredito que vocês saibam quem é Tio Patinhas, né? Essa ideia do grande burguês enchendo os cofres de dinheiro. Quanto mais acúmulo de capital, ou seja, quanto mais dinheiro você detiver, mais poder econômico você tem. E isso faz diferença. Então, saibam que não é somente o poder político que importa, porque muitas vezes ter um bom poderio econômico, ser influente economicamente na sua cidade, por exemplo, pode ser que altere bastante as relações de poder, porque uma pessoa que tem, por exemplo, R$1 bilhão na conta não é a mesma coisa de uma pessoa que tem R$1.000 na conta. Não é o mesmo tipo de poder e vocês bem sabem. Uma outra referência clássica aqui, a Bíblia Sagrada, né? Tá uma das maiores religiões, a religião cristã. No caso, o Antigo Testamento da religião judaica. Ou seja, nós temos aqui um símbolo de uma das questões de maior poder já existente, a Bíblia. Porque ela evoca um poder ideológico imenso. Ideológico aqui no sentido de ideologia, de mundo das ideias, né? Ideologia nada mais é do que o estudo das ideias, logia, ideo. Então, neste caso em específico, nos últimos centenas de anos, guerras, revoluções, crenças foram feitas por esta simples Bíblia Sagrada que está à frente de vocês, obviamente uma ilustração. Então o poder, digamos, ideológico da religião cristã, simbolizado pela Bíblia, ele é muito forte. Então, este é o poder ideológico, bem como, evidentemente, outros instrumentos de poder que a gente pode estar analisando, outras, né, o mundo das ideias, socialismo, capitalismo, vamos tudo discutir isso no curso, cada coisa ao seu tempo, mas isto geralmente é o poder ideológico. Aí nós temos, então, na tipologia moderna, talvez a nossa última, né, discussão, que é o poder político. Pessoal, aqui nós temos então a foto do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então o poder político, ele é o poder, a capacidade de influenciar politicamente uma sociedade, em todas as suas relações de poder, ou praticamente em todas, né? Porque é muito abrangente. Então nós temos aqui duas figuras controversas, evidentemente. Aposto que o pessoal que gosta da direita não gosta da esquerda e vice-versa. Acredito que não exista neutralidade sentimental aqui, né? Porque justamente
eles são símbolos. Se eu mostrar essa foto num país lá, sei lá, se eu for lá no Sri Lanka mostrar essa foto, talvez eles não conheçam nenhum nem outro. O que isso significa? Significa um senhor grisalho, outro já mais cabelo branquinho, um barbudo, né? Parece um sapo, quem diria o nosso Brizola, sapo barbudo, falecido Brizola, e um outro um homem de terno, normal. Mas não, para nós não significa isso. Porque para nós significa poder, significa, e eles sintetizam um mais conservador, outro mais à esquerda, né? Eles sintetizam políticas diferentes. Um gosta de vermelho, outro não gosta, demoniza o vermelho. Então, isso tudo transborda para a sociedade. Eles são apenas homens, mas homens que politicamente fizeram esse país estremecer nos últimos anos. E fazem talvez vocês brigarem em casa. Não é verdade? Então vocês imaginem como sim faz diferença essa questão de poder político e como isso exacerba ou não a sociedade de uma maneira geral. Ok? Existe uma diferença entre poder real versus poder potencial. O poder de agir sobre outra pessoa, A, né, ele possui incentivos para que B satisfaça sua vontade. Então, por que o poder ele é potencial? Tá? Porque muitas vezes não se precisa utilizar o poder real, né, para que a gente consiga fazer com que as nossas vontades sejam atendidas. Exemplo, um pai rígido sobre um filho, ele não precisa dizer, olha, para de aprontar. Ele vai dizer uma vez, ele vai dizer duas. Porque a criança sabe que na terceira, talvez ela vá de castigo. Alguns pais ainda dão uma velha e boa palmada. Ou seja, isso é um poder potencial, ele não está realizando sempre esse poder, ele não está batendo sempre. Mas tu sabe que se a coisa engrossar, né, quando tu é criança lá e aprontar muito, eu levava umas cintas, né? Então aí seria o poder sendo exercido. Então muitas vezes, né, existe o poder potencial. Lembrem-se que eu falei do poder econômico, né? E o poder econômico ele é importante. Existe um debate, inclusive, até que ponto se pode comprar as coisas. As pessoas são compráveis? As pessoas são corruptíveis? Até que ponto você, menino, menina que está me ouvindo agora, faria de tudo? Né? Um exemplo clássico que eu posso... Não digo clássico, mas um exemplo que é clássico para mim, né? De um homem muito rico num filme chamado... Filme antigo, que é... Proposta Indecente, com a Demi Moore. Acho que é um filme de início da década 90. Ele convida para uma mulher casada passar uma noite com ele por $1 milhão. A grande questão, pessoal, é que isso pode ser simples falando assim, mas na prática, se houvesse isto, é decisões morais, decisões difíceis. Houve uma falha aqui de edição de vídeo aqui. Mas por que são questões difíceis? Porque na política, muitas vezes, o poder econômico pode bastante influenciar o voto. Uma coisa que eu sempre comento para os meus alunos, já que eu sou cientista político e especialista em eleições, é: uma vez que tu é prefeito, governador ou presidente, quem é mais fácil tu influenciar na hora do voto? Quem é? É a camada mais pobre. Por quê? Porque a camada mais pobre da população, ela demanda muita... Ela demanda muita energia, no sentido de que qualquer coisa que tu dê para elas vão satisfazê-las de uma maneira mais imediatista, porque elas são muito pobres. Quanto mais pobre uma pessoa, mais miserável, essas famílias, qualquer R$100, R$200 faz diferença, né?
Eu que tive a oportunidade de conviver com já alguns alunos aí no interior de Erechim, sei que nessas eleições municipais, muitas vezes, ainda há muita compra de voto a nível local. Tá? Ou seja, então, no caso do poder econômico, muitas vezes algumas pessoas são ricas. Elas podem não influenciar ou não querer influenciar o pleito político, mas elas podem. Se elas utilizar aquele poder econômico delas a fim de obter vantagens, o que muitas vezes é ilegal, outras não é, né? Algumas doações privadas até bem pouco tempo não era ilegal. Doações de pessoas físicas têm um limite, mas não é ilegal, por exemplo. Mas, né, a gente sabe que no Brasil a ilegalidade muitas vezes em eleições corre solta. Isso é a tônica da história da República. Então, uma pessoa muito rica, sim, pode vir a influenciar as eleições municipais, por exemplo. Então, ela tem um potencial, uma pessoa rica. Não significa que ela vai exercer. Então, é isso que eu gostaria que vocês também distinguissem. A diferença entre poder real e poder potencial, né? O potencial é aquilo que a pessoa pode, mas não necessariamente ela vai exercer.